Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso quarto vídeo e vamos dar continuidade à nossa oficina A Arte de Contar Histórias. E nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre a literatura infantil, né? E a sua importância. O que será que a literatura infantil tem de tão importante para as nossas crianças? Como trabalhar a literatura infantil? Talvez você fale para mim, mas Williane, literatura infantil, contação de história, é a mesma coisa, não tem diferença. Mas tem sim, tem lá suas diferenças e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Concepção de criança e a origem da literatura infantil. A história da literatura infantil inicia-se em meados do século XVIII, de acordo com o desenrolar da concepção de criança que se tinha na época, sendo que a origem dessa literatura tem uma ligação estreita com a pedagogia. Dessa forma, confunde-se muito seu caráter artístico com sua função didático-pedagógica. Observa-se, então, mais profundamente a concepção de criança e a origem dessa literatura tão desvalorizada, desde seu nascimento até os dias atuais. Concepção da criança. Para pensar a literatura infantil, é necessário pensar no seu leitor, a criança. Até o século XVII, as crianças conviviam igualmente com os adultos. Não havia um mundo infantil, diferente ou separado, ou uma visão especial de infância. Não se escrevia, portanto, para crianças. Sabe-se que até este século as crianças não eram percebidas socialmente como seres diferentes dos adultos, compartilhavam o mesmo tipo de roupa, ambientes caseiros e sociais, como também o trabalho. A partir do século XVIII, a criança passa a ser considerada um ser diferente do adulto, com necessidades e características próprias, havendo então o distanciamento da vida adulta e recebendo uma educação diferenciada que a preparasse para essa vida. Nesse momento, a criança é vista como um indivíduo que precisa de atenção especial e que é demarcada pela idade. O adulto passa a idealizar a infância. A criança é o indivíduo inocente e dependente do adulto, devido à sua falta de experiência com o mundo real. E até hoje, muitos ainda têm essa concepção da infância como um espaço da alegria, da inocência, da falta de domínio da realidade. Os livros trazem essa concepção e são escritos, então, com o objetivo de educar e ajudar as crianças no enfrentamento da realidade. Na psicologia da aprendizagem, a infância é tratada como uma etapa de preparação do pensamento para a vida adulta. E aí, nessa concepção de infância, nós sabemos que realmente a criança ela necessita de ter o seu espaço, de ter o seu mundo, de vivenciar coisas que é para a sua idade, que surgiu aí a literatura infantil, que vem para acrescentar no aprendizado, no crescimento das crianças. Como é importante trabalhar a literatura infantil, Separar a criança do mundo real, do mundo do adulto, porque nós sabemos que a criança ela tem um contexto diferente, que ela aprende de uma forma diferente e que ela está vivendo um momento diferente. Então não dá para misturar a literatura com a literatura infantil em uma coisa só e apenas colocar ali goela abaixo da criança, É necessário respeitar esse espaço. A criança precisa viver aquilo que é dela, aquele momento que é dela, no mundinho dela, Então vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a história da literatura infantil? Literatura infantil. A literatura infantil é de suma importância para incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância. Também é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação
emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Nesse sentido, o livro deveria ter a importância de uma televisão dentro do lar. Os pais deveriam ler mais para os filhos e para si próprios. E nessa perspectiva, cabe à instituição educativa desenvolver na criança o hábito de ler por prazer e não por obrigação. Hoje, a dimensão da literatura infantil é muito mais ampla e importante. Ela proporciona um desenvolvimento emocional e social e também cognitivo. Quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara os sentimentos que têm em relação ao mundo. As histórias trabalham problemas existenciais típicos da infância, como os medos, sentimentos de bondade, solidariedade, cooperação, tristeza, de carinho, curiosidade, dor, perda, vitórias, além de ensinarem infinitos assuntos. Literatura infantil. Proporcionar a leitura desde cedo e incentivar a família a perceber que o maior de todos os presentes que eles podem oferecer a seus filhos é a apropriação de conhecimento e que a leitura é a principal ferramenta desse saber é importante. A instituição educativa deve também oferecer um espaço reservado, acolhedor e imaginativo que chame a atenção do imaginário da criança para o momento da leitura e a contação de história. Ouvir e ler histórias é entrar em um mundo encantador, cheio ou não de mistérios e surpresas, mas sempre muito interessante, curioso, que diverte e que também ensina. É na relação lúdica e prazerosa da criança com a obra literária que formamos o leitor e o escritor. A criança aprende brincando em um mundo de imaginação, sonhos e fantasia. Dessa forma, é através de experiências felizes com as histórias, com os contos clássicos infantis, em sala de aula ou em casa, que a criança tem a possibilidade de interagir com diversos textos trabalhados, possibilitando o entendimento do mundo em que vive e possibilitando a construção do seu próprio conhecimento. É nesse sentido, quanto mais cedo a criança tiver contato com os livros e perceber o prazer que a leitura produz, maior será a possibilidade dela tornar-se um adulto leitor. Chegamos em um contexto bem interessante nesse momento, em relação à literatura infantil, em relação à contação de histórias. Eu citei, o livro deveria ter a importância de uma televisão dentro do lar. Por que eu disse isso? Infelizmente, hoje em dia, com a nossa tecnologia mega avançada, é muito mais fácil você colocar ali uma história, um conto, alguma coisa para a criança assistir no tablet, no celular, na televisão mesmo, do que você ter aquele momento com ela de contação de história. Hoje, infelizmente, a maioria dos pais fazem dessa forma, colocam a criança ali frente à tela e ali elas ficam por horas, assistindo várias histórias, vários desenhos, um atrás do outro, Não estou aqui criticando a nossa tecnologia. Nós sabemos que os avanços mudam muito, o nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa vida, e isso é positivo. Mas, infelizmente, quando usamos a tecnologia, as redes de forma errada, torna-se negativo para nós. E para as crianças não é diferente, também é assim, É muito mais valioso você sentar ali e ter aquele momento da contação de história, interagir com a criança, perguntar, cantar, do que simplesmente colocá-la na tela. Não que você não possa, fazer o uso disso tudo, o celular, o tablet, a televisão, mas ter esse momento.
É necessário. A criança consegue interagir com a televisão, com o tablet, né? Contação de história é isso. É sentimento, é emoção, é imaginação. Quando ela está ali fixada na tela da televisão, ela não vai interagir. Ela apenas recebe o que a televisão está passando e ponto. Mas quando você tem ali o momento da contação de história, da leitura e tudo mais, a criança consegue sim interagir com você. Não há como acontecer uma interação da criança com um aparelho, com uma televisão, com um celular. Ela precisa interagir com o outro, né? É através dessa interação que ela possa sentir o que o outro está sentindo, né? As emoções, o toque, o afeto, isso é necessário. Então, se tratando de contação de história, eu, né, dou ponto positivo para que tenha, para que exista esse momento mesmo em família, né? Na escola nós sabemos que com certeza terá, né? Os professores, os educadores e profissionais sabem lidar com essa situação. Mas levando para dentro do lar, será que o pai e a mãe faria dessa forma, né? Então, que seja um momento assim reflexivo para você. Talvez é mais prático colocar na frente da TV, mas não está sendo algo prazeroso, né? Não vai ser um momento de aprendizagem, de trocas de informações. É necessário esse momento para a criança. Então pense um pouquinho se realmente não é necessário ter esse momento de contação, de leitura na sua casa, né? Com o seu filho. Crie esse momento. Quanto mais cedo a criança tiver o contato com os livros, com a leitura, com os contos, né, da maneira correta, da maneira que tem que ser, muito mais chance ela tem de se tornar um adulto leitor, né? Um adulto que vai gostar de pesquisar, de ler, de buscar novos conhecimentos. E tudo isso só vai ocorrer se desde cedo você, né, como pai, como mãe e também como profissional da área da educação, oferecer isso à criança, né, para que ela venha se desenvolver e ter sim o prazer pela leitura, né, através do nosso trabalho inicial ali na educação infantil. Então é muito importante, não desmerecendo, né, a tecnologia que tem, a facilidade ali de contar uma história através da televisão, colocando ali e a criança assistindo, mas dando prioridade ao modo tradicional, de sentar e contar realmente a história, ter um momento ali de relacionamento, de interação, né, com os pequenos. Já que estamos aí tocando nesse assunto, né, me veio algo na cabeça. Antes, né, hoje eu tenho 33 anos, antes quando eu estava ali no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino fundamental, eu lembro que para fazer pesquisas, reunia-se, né, o grupo do trabalho e ia até a biblioteca para pesquisar. Um pegava um livro, o outro achava outra coisa, mas esse aqui está falando assim, e juntava aquele conteúdo, lia aquele conteúdo para fazer o trabalho, né? E hoje, por conta de estar tudo tão fácil, né? Simplesmente você fala ali no Google o que você precisa e sai aquele texto todo pronto para você copiar, colar e entregar lá na sua escola. Então, assim, olha o quanto que faz diferença você ter esse gosto pela leitura. Não que você não possa pesquisar na internet, né? Não é isso. Mas leia, busque informações, né? Não se torne um adulto que quer tudo pronto. Não, vá além das expectativas. Eu achei assim, mas eu acho que o outro fala de outra forma, sabe? Por isso que é importante o trabalho com a literatura, com a leitura, com a contação de história, para despertar na criança esse prazer. E quando ela avançar aí nos seus ciclos, ela ter esse gosto. Olha, eu tô lendo aqui, mas nossa, aquele autor ali, ele diz assim, 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 né? Ter o gosto pela pesquisa, o gosto de buscar mais informações.
Então, é algo que me veio na cabeça que realmente a realidade é outra hoje, né? Hoje eu falo, sai tudo pronto e tá tudo feito. Será que você leu? Será que você teve, assim, o gosto de saber a opinião daquele escritor ou do outro? Não é mesmo? Por que será que não tem mais esse gosto? Porque hoje está tudo fácil, né? Porque não foi trabalhado lá na educação infantil da forma correta. Então, vamos nos despertar, né, nesse contexto. A literatura infantil pode ser vista como uma porta de entrada para o universo maravilhoso da leitura. Para entendermos bem a importância dessa literatura na formação do ser humano, faz-se fundamental olhar para a variedade de textos que a compõem. Fábulas, contos de fada, contos maravilhosos, mitos, lendas, adaptações de grandes clássicos da literatura mundial, parlendas, trava-línguas, adivinhas, além de textos autorais, narrativos e poéticos. Temos, assim, um rico material, repleto de histórias, memórias, diversidade cultural, fantasia, encantamento e valores humanos. Tudo isso para contribuir no nosso trabalho e assim desenvolver uma aprendizagem nos pequenos através da literatura infantil. A contribuição da literatura infantil no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. Ao longo dos anos, a educação preocupa-se em contribuir para a formação do indivíduo crítico, responsável e atuante na sociedade. Isso porque se vive em uma sociedade onde as trocas sociais acontecem rapidamente, seja através da leitura, da escrita, da linguagem oral ou visual. Os primeiros livros direcionados ao público infantil surgiram a partir de 3 autores importantes. O primeiro foi Jean de La Fontaine, que foi um poeta e fabulista francês. O segundo foi Charles Perrault, que foi quem estabeleceu as bases para o gênero dos contos de fadas que conhecemos até hoje. E o terceiro foi Hans Christian Andersen, que é considerado o pai da literatura infantil. Isso porque, além de coletar histórias da memória popular, também criou outras histórias, estabelecendo assim um estilo de literatura para as crianças. Andersen trazia em seus contos conflitos emocionais modernos e, com isso, trouxe histórias de extrema sensibilidade, como o Patinho Feio, o Soldadinho de Chumbo e a Pequena Sereia. Se chama As Coisas que a Gente Fala, escrita pela maravilhosa Ruth Rocha e com ilustrações de Renato Morricone, da editora Salamandra. E ela começa assim: as coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Quando a pessoa presente é pessoa distraída, não presta muita atenção. Então as palavras entram e saem pelo outro lado sem fazer complicação. Mas às vezes as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e voltas, fazendo reviravoltas e vão dando piruetas. Quando saem pela boca, saem todas enfeitadas, engraçadas, diferentes, com palavras penduradas. Mas depende das pessoas que repetem as palavras. Algumas enfeitam pouco, algumas enfeitam muito. Algumas enfeitam tanto que as palavras "que engraçado" nem parecem as palavras que entraram pelo outro lado.
E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra voando como uma folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, penduradas nos beirais. Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando e ficam por todo lado e até mesmo modificam o que era nosso recado. Eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu no dia em que a Gabriela quebrou o vaso da mãe dela e acusou o Filisteu. Neste dia, por acaso, a dona Felicidade encontrou seu lindo vaso reduzido à quantidade de caquinhos e pedaços de grande variedade. Quem foi que quebrou meu vaso? Meu vaso de ouro e laque, que eu conquistei no concurso de crochê. Quem foi que quebrou seu vaso? A Gabriela respondeu: quem quebrou seu vaso foi o vizinho Filisteu. Pronto, lá vão as palavras, vão voando e entrando pelos ouvidos de quem estiver passando. Então entraram pelo ouvido de Dona Felicidade. O Filisteu! Que bandido, que irresponsabilidade! As palavras continuam a voar pela cidade, vão entrando nos ouvidos de gente de toda idade, e aquilo que era mentira até parece verdade. Seu Golias, que é vizinho de Dona Felicidade e que é o pai do Filisteu, ao ouvir que o filho seu cometeu barbaridade, fica danado da vida, inventa logo um castigo, sem tamanho, sem medida. Não tem mais festa, não tem mais Coca-Cola, não tem TV, não tem jogo de bola. Trote no telefone, nem mais pensar. Esquete, milkshake vão acabar. Filisteu, que já sabia do que tinha acontecido, ficou muito chateado, ficou muito aborrecido e correu logo para o lado, para a casa de Gabriela. Que papelão você fez? Me deixou em mau estado, com essa mentira louca correndo por todo lado. Você tem que dar um jeito, recolhe essas mentiras que me deixa atrapalhado. Gabriela era levada, mas sabia compreender as coisas que a gente pode e as que não pode fazer. E a confusão que ela armou saiu para resolver. Gabriela foi andando e as mentiras que ela achava na sacola ia guardando, mas cada vez mais mentiras o vento ia carregando. Gabriela encheu sacola, bolsa de fecho de mola, mala, malinha, maleta. E quanto mais ia enchendo, mais mentiras ia vendo, voando, entrando nas casas como se tivessem asas, como se fossem, que coisa, 1 milhão de borboletas. Gabriela então chegou no começo de uma praça e quando olhou para cima, não achou a menor graça. Percebeu, calamidade, que a mentira que ela disse cobria toda a cidade. Gabriela era levada, era esperta, era ladina, mas no fundo, Gabriela ainda era uma menina. Quando viu a atrapalhada que ela conseguiu fazer, foi ficando apavorada, sentou-se numa calçada, botou a boca no mundo, num desespero profundo. Todo mundo em volta dela perguntava o que havia. Por que chora, Gabriela? Por que toda essa agonia? Gabriela olhou para o céu e renovou a aflição e gritou com toda a força que tinha no seu pulmão: foi mentira, foi mentira! Com as palavras da menina, uma nuvem se formou lá no alto, muito escura, que logo se desmanchou. Caiu em forma de chuva e as mentiras lavou.
Mas mesmo depois do caso que eu acabei de contar, até hoje Gabriela vive sempre a procurar. De vez em quando ela encontra um pedaço de mentira, então recolhe depressa antes dela se espalhar. Porque é como eu lhe dizia, as coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias, sejam mentiras ou verdade, ou sejam verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes, importam mais que as coisas que a gente fez. Mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. E fim. Palma pra historinha, palma pra historinha. Coloquei um vídeo bem bacana aí para vocês de história. Chama As Coisas que a Gente Fala, de Ruth Rocha. É linda a história, dá para trabalhar bastante, né, em sala de aula. O público mesmo é ensino fundamental, tá? Mas a mensagem da história daria para encaixar assim na educação infantil. Então eu coloquei mais como ideia para vocês, né, de um tema bacana de se trabalhar e também para você ver a mensagem que essa história quer trazer, né? O poder do que você fala. Ensinar para crianças falar o que é correto, não mentir, dá para trabalhar princípios, dá para trabalhar muita coisa. E jogando para você como professor, como contador de história, também serve esse tema, as coisas que a gente fala, né? Porque nós devemos também tomar cuidado com o que falamos, que jeito colocamos determinados assuntos, né? Então eu coloquei como uma reflexão mesmo, mais para vocês conhecerem e interagir aí com essa autora que eu acho muito bacana para a educação infantil, tá bom? A risada da bruxa. Olha só, mais um assunto que pode ser abordado aí dentro da contação de histórias. Nós sabemos que na literatura infantil, os contos de fadas, os clássicos, né, da literatura, sempre tem a vilã, a bruxa aí como vilã no meio da história. Como nós, educadores, profissionais da área da educação, até você, mamãe e papai, que faz aí o seu momento de história em casa, como você pode trabalhar com a literatura infantil, com os contos que existem aí, né, essa vilã, sem assustar a criança? O que eu posso tirar de positivo de se contar uma história que tem a bruxa? Porque, ao nosso ver, quando se fala de bruxa, é algo negativo, é algo que vai assustar a criança, que vai causar medo. Então, por que devo trabalhar isso? Vamos ver um pouquinho? Desde o surgimento da literatura infantil no século XVIII, a bruxa é uma figura marcante nas histórias para as crianças. Outros seres encantados e assustadores, como monstros, lobos, dragões, duendes, também sempre estiveram presentes nos contos de tradição oral. A bruxa constituiu uma das mais populares criações do imaginário, símbolo do contato com a natureza, do poder feminino e do desejo de transformações, com uma pitada de bem e de mal. Muitas vezes são representadas de chapéu pontudo, verruga no nariz e com poderes misteriosos. São criaturas horrendas, malvadas, que voam numa vassoura e adoram fazer poções mágicas. Essa personagem faz parte da infância de todos os tempos, em diferentes culturas. Nas narrativas mais modernas, por vezes aparece como os seres mais divertidos, atrapalhados e nem tão maus assim. A figura da bruxa
representa nos contos de fadas, que foram depurados ao longo dos tempos, auxilia na organização da psique infantil, uma vez que está ligada à essência do ser humano e ao nosso lado sombrio, que esconde comportamentos e desejos que temos dificuldades de expressar. As histórias dão às crianças um repertório que contribui para a leitura de mundo, de acordo com psicólogos, psiquiatras e também pedagogos e demais especialistas. Na figura da bruxa, os pequenos encontram uma maneira de lidar e enfrentar os seus medos. O medo tem uma função importante nos contos, representando uma emoção fundamental para toda a vida do ser humano e constituindo-se em um fator de proteção durante a infância. Aprender a lidar com ele é um desafio para a criança. Falamos aqui, dessa personagem, dessa vilã nas histórias infantis, nos contos, na literatura, que é a bruxa. Nós sabemos que a criança ela tem aí que ser trabalhada na questão das emoções, trabalhar com o medo, saber lidar com o medo. Mas estamos falando de crianças da educação infantil. Sabemos que é necessário que ela viva as emoções, sinta emoções diferentes, Ao longo da vida dela, ela vai ter que estar preparada para isso. E uma maneira de trabalhar isso é aí na contação de história, através das emoções, dos sentimentos que a história pode passar para a criança. Mas é muito importante saber como trabalhar. Existem crianças que quando você fala da bruxa, ela não sente esse receio, esse medo. Eu acredito que ela assimila a bruxa da história, é uma história. Mas existem crianças que quando você fala da bruxa, ela já assimila como algo que vai causar medo, que é feio, que é malvado e que ela não gosta. E nós vamos ter que aprender, a respeitar as diferenças aí das crianças. O jeito que elas vê e aceita as coisas, Por que eu falo isso? Por que é importante falar eu falo da bruxa, Mas existem outros vilões. Porque se a criança ela tem um medo, assim, na hora do conto, mas de sensações, de emoções, o suspense, aquele momento ali da história, é uma coisa. Agora, se aquele medo, aquele suspense na hora da história causa um trauma, posso até falar meio que psicológico na criança, não está sendo positiva a contação de história para ela. O que vai acontecer? Aquilo que era para ser prazeroso e trabalhado para despertar o gosto pela leitura e pela contação de história, vai despertar o distanciamento. Porque quando você chegar numa criança dessa e falar, vamos para o momento da contação de história, ela vai ligar contação de história com bruxa. Tenho medo, não gosto, não vou. Tá? E é aí que vai surgir o desinteresse pela leitura. Apresentou errado, ela não gostou, ela não quer mais. Tá? E aí você vai ter que trabalhar outra etapa com ela. Então é muito importante saber como colocar as situações. Existem vários livros na literatura infantil com o tema de bruxa que não é assustador, que a bruxa tem vários tipos. Ela é atrapalhada, ela é divertida, ela é maluca. Não precisa necessariamente a bruxa ser a malvada, que assusta a criança ou que vai comer a criança, Então saiba também que público você está trabalhando. Por isso que nós, educadores, nós profissionais da área da educação, é muito importante a observação, Que público você está trabalhando? Observe aquela criança. Como será que ela vai responder a determinada situação? Parece besteira, mas não é, tá? Nós precisamos saber o tipo de conteúdo que estamos passando. Tem que passar? É importante trabalhar a bruxa, como eu falei no pedacinho do vídeo mais cedo, ela tem a sua importância. É necessário trabalhar com os medos, com as sensações, com a criança, mas de forma correta, que não venha causar danos, tá bom? Então fique aí com esse assunto e
você vai meditando e vai aí acrescentando no seu momento de contação de história e com certeza cada vez mais vai ser positivo. E estamos finalizando aqui mais um vídeo e eu quero deixar aqui para vocês uma citação de Rubem Alves e ele diz assim: um livro é um brinquedo com letras, então ler é brincar.